Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jefferson aqui para mais uma aula de Educação Física. E hoje a gente vai encerrar, né, o bimestre com essa aula, né, um compilado de aulas aí. Eu estava devendo algumas postagens no Google Sala de Aula, né? Então a gente vai falar hoje sobre jogos esportivos, que é o último conteúdo, beleza? E vamos encerrar aí. E vou fazer também uma aula prática, talvez com vocês, principalmente para quem está remoto, beleza? Jogos esportivos, de forma geral, os jogos esportivos ou outros tipos de jogos buscam contribuir para o desenvolvimento de habilidades que contribuem para o estímulo mental e físico, ou seja, quando você exercita o corpo, a sua mente também ela vai, né, melhorando. O corpo e a mente, eles não se separam, é uma coisa só, corpo são e mente sã, tá certo? Com relação aos jogos esportivos, estes podem ser definidos como um tipo de jogo que apresenta características similares aos do esporte, onde se deve obedecer às regras e regulamentos, e tem como foco uma disputa. As disputas podem ser dos tipos individual, né? Podem ser jogos esportivos individuais, como por exemplo o remo, a natação, várias modalidades do atletismo, todas são individuais. É uma pessoa, é um contra um ou um contra vários, como por exemplo na maratona, né? É uma pessoa contra várias pessoas, até porque apenas um vai vencer, tá? Elas podem ser em duplas, né? Que são esportes aí que são praticados por duas pessoas, como vôlei de praia, ou tênis de mesa, que foi uma das práticas que foi feita na escola, tá? O remo também tem dupla. E os coletivos, que são as grandes equipes, futebol, futsal, handebol. Então esses são os jogos esportivos coletivos. Hoje em dia também é muito comum e está em alta as competições de jogos esportivos online, né? Onde as equipes disputam diversas premiações em jogos de computadores e videogames mundialmente. Então, pessoal, todos esses exemplos que eu citei aí em cima de jogos esportivos, você pode estar indo lá na, no, na loja de aplicativos do seu aparelho, você pode ver que tem uma gama muito grande de jogos esportivos online, como por exemplo um dos mais populares é o futebol, né? Mas também tem o tênis, tem o basquete, né? Então há vários tipos de esporte, tá? Exemplos de jogos online são jogos multiplayer online, o Arena, né? O Battle Royale, jogos de esportes online como futebol. Outros exemplos de jogos esportivos individuais que podem citar para complementar a lista acima são o surf e o skate. São os esportes que entraram nas Olimpíadas agora. Mas exemplos de jogos esportivos coletivos que se caracterizam pelo confronto por equipes. Vôlei, futebol e basquete. Né? Coisa que a gente já tinha falado assim. Jogo não é sinônimo de esporte, tá? É comum utilizar o termo jogo ou esporte para designarmos a mesma atividade. Contudo, o jogo e o esporte são fenômenos diferentes da cultura corporal. Para avançarmos na compreensão da manifestação corporal dos jogos, é necessário termos a compreensão do que é cada um deles, tá? E logo aqui abaixo tem aqui, ó, jogo e esse sinalzinho aí de igual com é, riscado assim, quer dizer diferente. Então aí abaixo aí tá a imagem, essa aqui abaixo, ó. Jogo é diferente de esporte, tá? Bom, então aqui vamos ver agora a característica de cada um, tá? Como vocês não viram esse conteúdo no nono ano, eu estou resgatando ele, algumas características para a gente deixar bem elucidado aqui, tá? No EducaPE não foi tão refletido esse conteúdo, então eu estou trazendo aqui para a gente dar uma relembrada e a gente não ficar com dúvida, beleza? Então vamos começar aqui por jogo. O jogo possui competições assistemáticas, ou seja, não tem o caráter
esportivo, glamouroso, não tem todo aquele aparato, né, como o jogo esportivo tem, tá? Então são competições onde você não ganha medalha ou onde você não ganha recursos monetários, dinheiro, tá? E não possui competição em si, tá? Por exemplo, a gente vai jogar lá na nossa comunidade, na nossa rua, Bandeirinha Rio, por exemplo. A única coisa que você vai sair de lá para você é a perna cinzenta, tá? Então o jogo ele não possui essa competição, esse caráter de competitividade, ele é tirado quando a gente pratica o jogo, beleza? Outra característica é caracteriza-se pela espontaneidade, a fantasia, a flexibilidade das regras e o nome e os nomes e pelo lúdico, tá? Houve aquele conteúdo que a gente viu lá, onde o nome muda dependendo do dependendo da localidade geográfica, tá? Então, tem essa característica aí também. Agora vamos para esportes. Os esportes caracterizam-se pela competição, pela busca do alto rendimento, pelo desenvolvimento de habilidades motoras específicas. Então veja aí que o esporte ele é totalmente diferente do jogo, tá? Possui regras institucionalizadas e universais por necessitar de instituições regulamentadoras, ligas, federações e confederações. Então, pessoal, aquilo que a gente tinha falo, que cada esporte tem sua federação internacional, tá? Houve até uma atividade que a gente tinha que pesquisar essas federações, né, que foi uma atividade de pesquisa que vocês fizeram. Então, veja aí que cada um tem sua especificidade, tá? Então, a gente não pode confundir jogo com esporte. Se eu perguntar lá na prova qual a diferença entre jogo popular e esporte, vocês podem colocar esses termos aqui, vocês podem estar estudando, né, para essa explicação que eu estou dando aqui. Então, podemos caracterizar os jogos esportivos também, né, como derivados dos esportes. São criados a partir dos fundamentos básicos de um ou dois esportes, ou materiais de um ou dois esportes. Como assim, professor? A gente pode jogar futebol. A gente está jogando futebol, por exemplo, na minha comunidade. Na minha comunidade a gente tem o jogo toda tarde, né? Agora não, na pandemia. Mas acompanhe comigo meu raciocínio. A gente vai jogar futebol. Porém, lá quando a gente está jogando, não tem árbitro. Cada um marca suas faltas. Não tem impedimento. Por exemplo, não tem barreira. Mas a gente está jogando futebol. Então a gente está pegando as regras básicas daquele jogo, né? E está criando um jogo esportivo, tá? Bem, os esportes, como todas as práticas corporais, quando se é feito, nos dá alguns benefícios, como por exemplo a melhora do físico, do mental, é, trazendo agora para o físico, até porque a gente viu os benefícios dos jogos de maneira intrínseca. Agora a gente vai trazer agora os benefícios, né, ao praticar um jogo esportivo ou qualquer outro tipo de jogo. Vai depender aí, você sabe que cada jogo traz uma, um benefício específico, tá? Mas quais são esses benefícios que trazem, né? A melhoria, no caso, a melhoria das capacidades físicas. O que são capacidades físicas, professor? Capacidades físicas, elas podem ser consideradas de duas formas: condicionantes ou coordenativas, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora quais são as capacidades físicas e o que são melhoradas, né, através da prática de jogos esportivos. Bom, então tá aí, né? As capacidades físicas são habilidades motoras que são passíveis de serem treinadas. São elas a força, a flexibilidade, velocidade, agilidade, resistência, coordenação motora, equilíbrio e ritmo. Então veja quais são essas capacidades físicas aí. A primeira é a força, né? A capacidade física que permite deslocar um objeto ou um corpo de um parceiro, ou até mesmo o próprio corpo, através da contração muscular. A velocidade é a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível. A agilidade é a qualidade física
que permite mudar a direção do corpo no menor tempo possível. O equilíbrio é a qualidade física, é o equilíbrio, o equilíbrio, diferente da força, velocidade e agilidade, que eu já havia explicado agora, ela é uma capacidade física coordenativa, tá? A gente vai aprendendo com o tempo. Essas duas aqui, essas três aqui, elas são condicionantes. E essa são coordenativas, tá? Flexibilidade, flexibilidade não, equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ou seja, você tem que manter-se equilibrado, né, numa posição. Você pode se equilibrar numa forma estática, parado, né, como por exemplo em pé, ou caminhando, ou andando de skate, ou andando de slackline, que é o equilíbrio dinâmico. Então, veja que há dois tipos de equilíbrio: equilíbrio estático e dinâmico. É coisa para a gente falar nas próximas aulas. A flexibilidade é a capacidade física que permite executar movimentos com grandes amplitudes. Coordenação motora é a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. E por último, mas não menos importante, a resistência, capacidade física que permite efetuar esforço durante um tempo considerável. Tá, pessoal? Eu falei aqui bem rápido e bem simples, mas esse conteúdo também vai estar disponível no Google Sala de Aula. Faça suas anotações, que isso é muito importante. O conteúdo ele não é muito extenso, tá? Essas capacidades físicas, elas vão ser utilizadas. A gente vai falar muito dela em todo o ensino médio, então era bom até a gente aprender, tá? Eu vou trazer elas em outras ocasiões, beleza? Então vamos, né, dar uma estudada mais aí sobre essas capacidades físicas. No mais, pessoal, era só isso, tá? Viu ali que em um dos tópicos eu falei de videojogos, que eu acredito que vai ser uma das aulas práticas. Eu vou trazer aqui um jogo que é bastante popular desde os anos 90 por ali, quando ele foi criado, que é o Tetris, né? Então, o pessoal que não participou da aula presencial e não fez aula prática, tem como, né, conseguir esse pontinho aí de aula prática que a gente fez, tá? Lembrando que nos primeiros anos fiz aula prática de jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos, mantendo as regras, né, as regras de distanciamento. Tá? A gente não fez práticas, por exemplo, de jogos coletivos, tá? E sempre a gente estava fazendo alguma prática que dava para ter o controle do distanciamento e quando compartilhávamos material, a gente sempre, né, higienizava. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado, né? Até a próxima aula. Valeu!